Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula, certo? É a nossa aula de número 12. E como tema dessa aula número 12, nós temos como tema o gênero textual, aliás, os gêneros textuais, mitos e lendas, certo? No primeiro capítulo, a gente trabalhou o quê? O gênero textual conto. Que dentro desse conto a gente viu vários tipos de conto. Conto de fadas, conto de suspense, conto de terror, certo? Então, nessa unidade do capítulo 2, ok? Aliás, não é unidade, é capítulo 2, a gente vai trabalhar o gênero textual, mito e lendas, certo? Que esse gênero textual pertence a qual tipo de texto? Assim como o conto, ele vai pertencer o quê? A narrativa. Primeiro a gente vai ver o que é lenda. Lenda é uma narrativa transmitida oralmente por quem? Pelas pessoas, né? Qual é o objetivo da lenda, certo? O objetivo da lenda é explicar acontecimentos. Esses acontecimentos são considerados o quê? Sobrenaturais. Então, a lenda tem esse objetivo. Então, é contado pelas pessoas para explicar acontecimentos, o quê? Sobrenaturais, certo? Nós temos aqui o mito. Mito e lenda é a mesma coisa? Não, pertence à mesma tipologia textual. Pertence à narrativa, certo? O que vai diferenciar o mito da lenda? Enquanto a lenda, ele trabalha o que? O objetivo o quê? É contar o quê? Acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Nós temos lá no mito o que? Ele explica, né? O mito vai explicar a origem o quê? Da humanidade. Então, mito é narrativa criada por sociedade primitiva, ou seja, quem foi que criou o mito? Lá naquela sociedade, os gregos e os romanos. Tanto que a gente sempre escuta falar em mitos gregos, né? Na maioria dos mitos a gente só escuta falar dos gregos, ou então dos romanos. Então, ele serve para quê? Os antigos gregos e os romanos para explicar a origem e o destino de quem? Da humanidade. Então, o mito explica o destino da humanidade, já a lenda explica o que? Acontecimentos sobrenaturais, certo? Então, a gente vai ver aqui as características da lenda e depois as características do que? Do mito. Então, vejamos como característica da lenda, o que é que nós temos? Se utiliza o que? Da ficção. Então, a lenda a gente já sabe que é o que? É um texto que não é real, não tem comprovação científica, certo? Se utiliza da ficção misturando com a realidade dos fatos. Então, se mistura, mas isso não quer dizer que é real, certo? Faz parte da realidade cultural de todos os povos, ou seja, cada região tem, alguma região do país, até mesmo aqui na região do nosso estado de Pernambuco, existe algumas lendas, certo? Então, fornece o quê? Fatos que não são explicáveis pela ciência. Então, como eu já disse, a lenda, ela não tem comprovação científica, ok? Nós temos agora as características do mito. O que é mesmo? Presta bem atenção, ó. Uma história, presta atenção que história está escrito com E, professora, mas história é escrito com H. Realmente, a história com H é aquela história que justamente você tem como comprovar, é documentado, certo? Já essa história aqui, ela não é de ficção, é o que? Da mente, ela é criada. História com H, a gente tem como estudar e ver, comprovar realmente aqueles fatos porque estão documentados, certo? Então, é uma história que é ou foi considerada uma explicação verdadeira do mundo natural. Foi considerado, isso não quer dizer que é verdadeiro. O que mais? Descreve eventos que dobram ou quebram leis naturais, tá vendo? Incorpora uma explicação metafísica do universo. Professora, o que é uma explicação metafísica? É uma coisa mais detalhada, que supera o que? A física, certo? Transmite como viver, suposições, valores, significados centrais dos indivíduos, famílias e comunidades. E o que mais que nós temos no mito? Os personagens são o quê? Frequentemente não humanos. Eles são o quê? São considerados deuses. E esses deuses ou deusas, né,
são escritos com letra minúscula, porque com maiúsculo só o Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Então, seres sobrenaturais e primeiros povos. Então, os mitos, na maioria das vezes que a gente costuma ver e saber que tem, são os mitos gregos e está relacionado a Deus do amor, a Deus do fogo. Quem nunca ouviu falar de Thor, né? De Eros, de Medusa, então estão todos esses mitos aí. Então, nós temos aqui, ó, no finalzinho, agora vocês vão ficar com um vídeo e assistam até o final, que a gente vai precisar dele para uma atividade em nossa aula interativa. Aula interativa. Beijo a todos e fiquem com Deus. Muito tempo atrás, Zeus era o senhor dos céus e a terra girava de acordo com suas ordens e seus caprichos, sem grandes crises, até que abriram a Caixa de Pandora. E o mundo se tornou um lugar muito mais sombrio e cruel. Antes disso, em tempos mais harmoniosos, nasceu Prometeu, fruto do romance de um titã com uma ninfa. Prometeu cresceu esperto, com uma personalidade daquelas. Assim como os deuses, ele costumava dar uma escapadinha do Olimpo para conhecer melhor os mortais. Um dia, Prometeu teve que cortar uma carne para dividir entre humanos e deuses. Zeus ia escolher o pedaço dos deuses, mas Prometeu fez uma pegadinha para ajudar os mortais. Juntou um monte de ossos e cobriu com uma suculenta camada de gordura. Só não contou com a fúria de Zeus depois da primeira mordida. O poderoso Zeus acabou com todo o fogo da terra. Prometeu subiu o Olimpo escondido, roubou uma chama do fogo dos deuses e distribuiu por toda a humanidade. Zeus não deixou barato. Juntou os deuses da astúcia, beleza, amor e malícia e criou Pandora, a mulher perfeita. Zeus sabia que Prometeu desconfiaria de tanta perfeição. Já seu irmão, Epimeteu, se apaixonou de cara. Casou com Pandora e os dois ganharam de Zeus uma caixa misteriosa de presente. Prometeu insistiu que eles nunca abrissem. Mas a curiosidade da noiva foi mais forte. Quando a caixa de Pandora foi aberta, todos os males se espalharam pelo mundo. Só restou lá dentro uma pontinha de esperança. E tudo por causa de um pedaço de carne. As histórias mitológicas, passionais e vingativas parecem muito distantes da gente, mas com certeza nenhum de nós quer se arriscar a abrir a caixa de Pandora. A mitologia faz parte do nosso dia a dia. Por isso, a professora de literatura Gisele Mantovani trouxe esse conteúdo para o canal Futura.